Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e hoje estarei apresentando instrumento, ferramentas e técnicas para manutenção dos rolamentos, que resumindo, basicamente é isso aqui, é monitorar, se preciso desmontar, em seguida montar, relubrificar e assim por diante, tá certo? Mas antes de mostrar cada uma dessas etapas aqui, eu já peço, se você gostar do vídeo, por favor, curta. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e tenha acesso aos nossos conteúdos que estão disponíveis lá para vocês, tá bom? A primeira coisa que eu iria apresentar aqui, a primeira etapa, é o monitoramento. E uma das formas de monitorar é através da caneta de vibração. Se você quer saber mais um pouco como fazer, como interpretar os valores, os parâmetros lá indicados no painel, é só acessar um vídeo lá no nosso canal, estou explicando passo a passo para vocês. Antes de utilizar esse instrumento, o principal fator é você configurá-lo, ou seja, você sabe mais ou menos quais são as características dos seus, por exemplo, motores elétricos da sua empresa, o seu tamanho, RPM, e aí ele vai se adequar a alguns tipos de classe. E para cada classe tem parâmetros que ele vai estar ok, em alerta ou perigo. Então, uma vez realizada a configuração, a utilização desse instrumento é muito simples. Então, lá ele vai apontar para você se o seu rolamento está de forma ideal ou precisa realizar uma manutenção ou algum alerta, ele vai indicar para você lá no painel. Então, a primeira etapa é monitorar, tá certo? E se preciso, você vai também realizar a sua desmontagem. Antes de apresentar aqui algumas técnicas de desmontagem, eu já adianto. O rolamento ele pode estar montado apenas com interferência ali no seu eixo, ou no seu furo, no seu diâmetro interno, às vezes só na caixa, ou também ele está montado no eixo e na caixa. E para cada um desses tipos de montagem, existem ferramentas específicas que é importante você saber, é importante você conhecer e saber utilizar, porque em algumas situações esse mesmo rolamento ele vai ser reutilizado, tá certo? Então vamos ver a primeira aqui. Existe alguns rolamentos que eles são montados apenas com ajuste ali na caixa, tendo o seu furo, ou seja, o seu furo livre. Então a ferramenta ela tem que ser colocada no seu anel interno para realizar a desmontagem. Então existem ferramentas específicas para realizar esse tipo de tarefa. Quando o rolamento é montado apenas no seu anel externo, ou seja, uma montagem na caixa, ele vai ser desmontado com a ferramenta pelo seu diâmetro interno, pelo seu furo. Outro método é quando ele é montado pelo furo e tem o seu anel externo, seu diâmetro externo ali livre. Então, dependendo se esse rolamento vai ser reutilizado, a desmontagem tem que ser feita de forma muito cuidadosa para que não haja nenhum dano, tá certo? Então, existem ferramentas também específicas para realizar. Outro tipo também de ferramenta para realizar a desmontagem, quando eu tenho tanto a montagem no seu anel externo e também interno. O único espaço, ou seja, o único meio que eu posso para realizar essa desmontagem é entre o anel interno e externo. Isso quando eu tenho rolamentos rígidos de esferas, existe essa ferramenta que ela vai entre o anel interno e externo, com garras divididas. Cada garra vai estar a 120 graus. E para realizar esse instrumento, também você tem, essa ferramenta, você vai ter que conhecer qual a referência dos rolamentos. Isso é um item importantíssimo. Conhecer os rolamentos. Saber que tem ferramentas que se adequam para cada tipo de referência. Então aqui, um ajuste tanto no anel interno como no anel externo. A sua desmontagem, a ferramenta ela vai entre o anel interno e externo. Isso para rolamentos rígidos de esferas, tá certo? E são colocadas equidistantes a um ângulo de 120 graus, tá certo? Então vamos agora analisar a montagem. A montagem
Ela pode ser de forma mecânica, por impacto, ela pode ser também de forma hidráulica ou também de forma térmica, que é a montagem a quente. Por exemplo, nessa montagem mecânica aqui, você também precisa conhecer as referências dos rolamentos para que você utilize o kit específico de acordo com a dimensão do rolamento, para que também não haja nenhum dano na sua montagem. Geralmente, essas montagens por impacto é realizada em rolamentos pequenos, onde não tem uma interferência muito elevada, tá certo? Quando eu preciso de um grau, uma força maior, e às vezes eu também preciso de um controle axial, principalmente para rolamentos com furos cônicos, pode ser utilizado também a montagem hidráulica, tá certo? Então precisa mais de força, precisa de ter um controle no seu deslocamento axial, existe também a montagem hidráulica, tá certo? Rolamento já de médio a grande porte. E essa que, sem dúvida, é a montagem mais eficiente, que é a montagem por indução. Em um vídeo lá no nosso canal, eu apresento quais são as temperaturas ideais, tanto para rolamentos abertos como para rolamentos fechados. Então, temos a montagem por impacto ali, temos a montagem hidráulica e temos também a montagem a quente por indução. Certamente essa daqui é uma das mais eficientes, que não traz nenhum dano ao seu rolamento, ao funcionamento deste. E por fim, eu coloquei relubrificar porque alguns rolamentos eles precisam ter a sua lubrificação ser realizada periodicamente, tá certo? Seja por graxa, seja por óleo. E quando se trata de graxa, existe uma fórmula muito simples para a gente saber qual a quantidade em gramas que esse rolamento tem que ser relubrificado. E onde esse Q representa a quantidade em gramas, se tem uma constante aqui de 5 milésimos, vezes o diâmetro externo, vezes a largura do rolamento. Mas para isso, eu também reforço a elaboração de um plano de lubrificação para sua máquina ou equipamento. Isso aí tem que ser muito bem elaborado, porque a lubrificação precisa acontecer no período correto, no lugar correto e a quantidade correta. Se isso tudo é realizado, certamente os seus rolamentos irão ter uma vida útil muito mais eficiente, trará um ganho gigantesco para a sua produção. Então, basicamente, você precisa monitorar, se preciso, desmontar, na sequência, montar e também relubrificar. Tá certo? Então, isso aqui, basicamente, é o ciclo, é uma das formas de se interpretar o ciclo de vida dos rolamentos. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e tenha acesso aí aos nossos conteúdos, tá certo? Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.